A Bíblia diz que para o povo que estava em trevas veio a luz. Jesus foi a luz e era para o povo comum, tanto que foi anunciado até aos pastores. À alta noite estão pastores de Belém no derredor e o cercou de resplendores, luz celeste do Senhor. Novas tenho, dar-vos venho, disse o anjo condutor. Eis que é nato, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus e paz bendita, eis o canto angelical para toda a gente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas tenho, dar-vos venho, disse o anjo condutor. Eis que é nato, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Vê Jesus na manjedoura, onde veio repousar. Querem eles sem demora para nova confirmar. Novas tenho, dar-vos venho, disse um anjo condutor. Eis que é nado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. O Senhor de quanto existe quis pastores procurar para deste berço triste suas novas proclamar. Novas tenho, dar-vos venho, disse um anjo condutor. Eis que é nado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Não havia lugar para eles na hospedaria, e Jesus precisou nascer num estábulo, numa estrebaria, e ter como seu primeiro berço uma manjedoura. Não teve um palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador, mas a manjedoura só pôde encontrar, porque não havia mais outro lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida, e lá terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar.
prazeres tu queres viver, gastando os talentos e todo teu ser, porque continuas no triste pecar, porque não concedes a Cristo lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida, e lá terás então de ouvir dizer: nos céus não tem lugar. Oh, quão infelizes as almas sem luz, ingratas, perdidas, sem paz, sem Jesus. Sim, Cristo hoje mesmo deseja habitar em ti, meu amigo. Oh, dá-lhe lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida, e lá terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Quando chega o Natal, a gente começa a pensar naquela noite que mudou a história do mundo, mudou a minha história, a sua. E como será que estava aquela noite ali em Belém? Vamos ouvir um pouquinho? Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos dai a Deus louvor, e aos homens proclamai as novas lá dos céus. Estrelas matutinas em vosso resplendor, vibrando os ares, publicai de Deus o eterno amor. Ó santo infante de Belém, em nossos corações habitai, dá-nos entrever celestiais visões. Nos céus proclamam anjos de Deus o amor fiel. Ó, vem, Senhor, em nós morar, eterno Emmanuel. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche
glória enche a minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado anjos descendo, trazendo os céus, ecos descendo, a graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em Deus Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade Jesus. Canta minha alma,
nós ainda somos principiantes nessa parte de fazer a transmissão do nosso culto, ainda estamos aprendendo essa parte, de fazer a transmissão do culto online. Dependemos de jovens que sabem fazer isso, que hoje não estão aqui, então nós não temos como fazer essa transmissão. Mas nós estamos gravando a mensagem que os irmãos estão ouvindo, e aí logo após vou juntar com as músicas e enviar para os demais irmãos que não deram estar presentes, para que todos possam da mesma forma participar também. A mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos, a última reflexão deste ano, está no livro de Isaías, capítulo 43. Queria ler com os irmãos o livro de Isaías, capítulo 43, dos versículos 14 ao versículo 21. Maria, tem o controle para desligar aqui, por gentileza? Né? Bastante barulho. Esquenta. Então, o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao versículo 14 ao versículo 21, diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que vos redime, o Santo de Israel: Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Deus, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida, que é um pavio que está se apagando. Nem considereis as coisas antigas, eis que faço nova. Todas as coisas está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes e as aves de avestruzes também me glorificarão, porque eu colocarei água no deserto e rios nos lugares ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Meu Pai querido, peço a bênção do Senhor sobre a mente e o coração dos meus irmãos, no meu também. A palavra do Senhor, antiga palavra, ela é viva e ela é atual. Mas nós precisamos da orientação do Teu Espírito para trazê-la para a nossa realidade, para aplicá-la às nossas vidas, a este momento que agora vivemos. Pedimos que o Senhor nos dê essa capacidade, essa sabedoria ao Teu servo, para que a gente possa destrinchá-la e entender o que o Isaías estava dizendo ao povo de Deus e o que o Senhor diz para nós através dessas palavras também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria pensar aqui sobre, como eu falei no início, naquele momento devocional, no momento das primeiras palavras, de nós olharmos, agora é um momento de olharmos para trás, ou é um momento de olharmos para frente, mas quando a gente chega aqui pensando em ano novo, as coisas que vêm para frente, isso traz para a gente esperança ou inquietação? Eu acho que é as duas coisas, né? A gente tem esperança e a gente tem inquietação e medo, e talvez, não só nós, mas o mundo inteiro, todas as pessoas, e é talvez por causa disso, que quando chega perto do final do ano, a gente vê tanta gente correndo atrás daquilo que possa trazer alívio para a sua alma, mas busca longe de Deus. Muita gente está aí correndo atrás de, nesse momento de virada, alguns vão para a praia para dar 7 pulos em cima de ondas, né? Pular 7 ondas para começar
bem o ano, outros se escondem sementes de romã dentro da carteira, outros colocam nota de dinheiro dentro do sapato, outros escolhem roupas claras ou roupas brancas para entrar o novo ano em paz, né? Outros cantam aquele mantra de pensamento positivo: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vocês conhecem essa música, né? Todo mundo canta aquela esperança de que vai ser melhor, tudo vai ser melhor, todas as coisas vão se resolver nesse adeus ano velho, nesse feliz ano novo, sem falar naqueles que tentam dibrar, tentam manipular o que vai acontecer, mesmo sem saber o que vai acontecer, então eles querem saber antes. Então eles vão atrás dos adivinhadores, eles vão atrás das cartas de tarô, eles vão atrás dos prognosticadores, eles vão atrás dos videntes, das pessoas que podem tentar, da previsão do horóscopo, de videntes destas coisas, que vão tentar entender o que vai acontecer lá na frente, para então saber como é que eu posso manipular a situação em meu favor. Mas não adianta. A gente sabe que não adianta, porque por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, o que vem pela frente é imprevisível. E a Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos que quiser fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, não é o nosso caminho. E se vocês querem ver que é verdade o que eu estou dizendo, que as pessoas tentam manipular e buscam assim, vá na internet, no Google depois, por curiosidade, e busque lá previsões para 2020, que foram feitas no ano 2019. E você vai ver no final do ano passado quantas previsões otimistas foram feitas desses videntes, desses prognosticadores, dessas cartas de tarô, dessas mães de Inás da vida, de quantas coisas foi falado a respeito do ano de 2020, quando estava no final de 2019, de que esse seria o melhor ano dos últimos 100 anos, que esse ano seria excelente para implantar novos negócios, para trabalho, seria excelente para viagens, seria excelente ano para relacionamentos, um ano perfeito, um ano para fazer grandes coisas, que tudo em 2020 iria acontecer bem e seria um melhor ano de todos, né? E essas profetadas, porque isso não é profecia, é profetada, tentava mostrar para as pessoas que todas as coisas iam acontecer, beleza, e nós vimos no que deu. A gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue saber o que vai acontecer, porque não está nas nossas mãos saber isso. Teve gente que profetizou que os bons tempos do passado voltariam a acontecer também. Você pode procurar lá na internet, falam sobre isso. No entanto, quando a gente lê Isaías, ele está mostrando para as pessoas, para quem ele está escrevendo, isso também serve para nós, uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de como nós devemos olhar para o passado e de como nós devemos olhar para o futuro. Aí ele está dizendo aqui, num outro momento, numa outra situação, ele fala como deveríamos fazer isso. Sobre o passado, ele exorta os filhos de Deus a deixar o passado no passado, dizendo que o passado deveria se tornar uma página virada nos seus corações. Eu quero explicar aqui qual era o contexto que ele estava falando. Ele estava profetizando para o povo de Judá, Reino do Sul, que em breve estaria sendo levado para a Babilônia, como cativos. E ele estava fazendo uma profecia dizendo assim: vocês vão estar na Babilônia, e quando chegar lá, vocês vão começar a se lembrar do passado, do tempo que vocês estavam aqui em Judá, e vai começar a dizer: no passado que as coisas eram boas, antigamente que as coisas eram boas, hoje tudo é ruim, hoje nada mais presta, nós não temos mais perspectiva de dias melhores pela frente. Então Isaías, nessa profecia, está dizendo: não olhem para o passado com essa saudade, porque isso não vai voltar mais. Mas se vocês
emendarem os seus corações em qualquer situação, seja onde estiver, seja lá o que acontecer com o Senhor, nós vamos ter novas experiências e no futuro o Senhor nos dará vitória em cada uma dessas experiências. Vocês não deveriam ficar vivendo das glórias do passado, ele diz no versículo 18. Ele disse ao povo de Deus que tudo aquilo que experimentamos no passado pode servir de experiências. As coisas que nós vivemos no passado, vamos pensar o passado de 2020, ou esse ano que está acabando. Tudo que nós vivenciamos no passado serve de experiência para nós no futuro, de saber coisas que a gente pode fazer melhor do que tentamos fazer no passado e erramos. O passado nos traz, ele é positivo olhar para trás quando nós achamos experiências, aprendizados que nós tivemos e nós podemos levar isso para frente para nos ajudar nas coisas imprevistas que virão pela frente, de como a gente pode contornar cada situação. Mas olhar para o passado preso e ficar preso no passado, de que num tempo passado a vida foi melhor, que agora as coisas são ruins e que nós não temos perspectiva de dias melhores nem para a nossa vida, nem para a nossa saúde, nem para a nossa economia, nem para a nossa igreja, nada mais vai ser bom porque não é mais como era antes, é um erro da nossa parte. O Isaías está dizendo para aqueles irmãos do passado que estavam passando uma situação difícil, como nós passamos uma situação difícil, falando, não fiquem com seus corações presos no passado. O passado tem que ficar lá atrás. Do passado você traz apenas as experiências. Do passado você traz o aprendizado. Porque no futuro terão outros problemas que serem enfrentados. E os aprendizados que nós passamos, nas lutas que nós passamos, vão nos ajudar nas coisas que virão. Então ele diz que quando nós nos apegamos ao passado, isso pode impedir que nós tenhamos disposição de encarar os novos desafios como oportunidades. Porque a gente vai ver desafios nesse ano que vai começar. Mas eles podem ser encarados só como problemas ou eles podem ser encarados como oportunidades que Deus está nos dando de novos aprendizados, de novos crescimentos. Talvez as coisas não sejam mais na igreja como eram antes. Talvez as coisas não sejam mais nos relacionamentos, nos abraços, nas fraternidades, nas coisas que a gente fazia como eram antes. Mas a gente vai ter oportunidades novas. Deus vai estar... Olha, se a gente pensar, já que nesse ano que passou, esse distanciamento, nós ficamos aqui tantos domingos sem, nós aprendemos coisas que nós não sabíamos antes. Nós chegamos em lares que nós não chegávamos antes. Nós chegávamos com mensagem só para quem estava sentado dentro dessa igreja. Aí, por causa da pandemia, por causa desses problemas, o que foi um grande problema para nós, se tornou uma oportunidade, porque a palavra começou a sair pela internet e alcançou muitos e muitos outros lugares que a gente nem imagina. Outro dia eu estava lá em Anápolis e uma pessoa que é protética me falou assim, pastor, eu ponho lá o seu sermão, o culto da sua igreja. Pessoa antiga, amigo de outros tempos, falou, peguei o link lá da sua igreja, eu escuto as músicas e lá enquanto eu estou trabalhando eu coloco as mensagens para tocar, porque eu estou sendo edificado e os meus funcionários também. A gente não imagina onde a palavra da gente chega, a gente não imagina onde o alcance, o que para nós é problema, para Deus foi uma oportunidade para a gente ter uma ampliação de uma nova realidade, de novos aprendizados, de coisas que nós podemos fazer que a gente não pensava antes. Isso ele falou com respeito ao passado. Não fique preso no passado. Se você pensar no passado, pensa nos aprendizados. E o Isaías também fala em relação ao futuro, mostrando que o mesmo Deus que está falando aqui para aquelas pessoas não ficarem presas no passado, convida a ficarmos atentos às oportunidades que vão ser oferecidas no futuro. Porque aí no versículo 19 ele diz assim, pois agora eu vou fazer uma coisa nova, e logo vai acontecer, de repente, vocês vão ver, eu vou preparar um caminho no deserto,
Eu vou fazer estradas em lugares ermos, em terras secas, em lugares que ninguém antes imaginava. Então aqui ele está nos dando dois conselhos que nós temos aprendendo aqui. Um em relação ao passado, não deixe o passado no passado. E outro em relação a uma promessa em relação ao futuro. Considere as possibilidades que virão como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Não só como problemas. Nós vimos que no nosso passado aqui, 2020, tudo que a gente achava que era problema, em alguns momentos foram oportunidades. Virão outros problemas para frente. Quem sabe se são oportunidades que Deus estará nos dando para a gente aprender coisas novas, para a gente fazer mais do que a gente pensou, do que a gente sonhou. Então, primeiro ele falou aqui, deixe no passado o seu passado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Lembrar do passado é bom quando nós trazemos lições para a nossa vida. Quando essas experiências nos ajudam às lutas que a gente tem no futuro. Mas as lembranças do passado também podem tornar um empecilho para a gente enfrentar o futuro, quando nós ficamos com a nossa mente, com o nosso coração preso nas coisas que aconteceram, boas ou más. Alguns se prendem tanto no passado, nas boas experiências que tiveram antes, que já não conseguem desfrutar das novas oportunidades, das novas experiências que Deus dá. Isso aqui é uma nova experiência. Então quem está com o coração preso no passado, pensa assim, mas não tem graça mais a igreja, olha lá, está vazia. Mas não tem mais graça a gente ir num lugar que tem que ficar de máscara. Mas antigamente que era bom mesmo, era bom. Mas a gente tem que aprender que o Senhor nos dará situações nas quais nós podemos absorver aprendizados. E com esses aprendizados achar novas formas de se expressar, novas formas de demonstrar a palavra de Deus, novas formas de demonstrar amor pelas pessoas, novas formas de se relacionar com outras pessoas, de propagar o Evangelho. A obra do Senhor continua. Assim, quando as pessoas viram saudosistas demais, começam a murmurar. Não consegue ver que o momento que a gente está vivendo também é uma bênção. Que as coisas que Deus vai nos dando também é uma bênção. Por quê? Está com saudade daquelas coisas que tinha antes. E não consegue perceber que o que o Senhor está nos dando, o que o Senhor nos dá hoje, é também uma oportunidade que tem valor, que tem sabor. E acha que a vida agora está sem graça, perdeu a graça. Mas isso não é assim que deve ser a nossa conduta, não, irmãos. Outros se prendem ao passado, mas se prendem não às experiências boas que teve lá atrás, se prendem às experiências ruins, ficam presos na amargura, ficam presos no ressentimento, ficam presos na culpa, ficam presos no erro, ficam presos numa coisa errada que alguém fez com ele e não conseguem se libertar e viver, tocar a vida para frente, e não ficar preso, remoendo, ruminando as coisas que aconteceram lá atrás. Então, não podemos estar presos por essas duas razões, nem nas coisas que são extremamente boas, achando que nada mais vai ser bom, nem nas coisas que foram ruins, achando que não vão ter a oportunidade de voltar a ser feliz. Se prendem ao fracasso, ressentimento, essas coisas, não vai trazer um futuro melhor. A gente vê isso acontecendo, irmãos, até na Bíblia. Pessoas que ficaram presas no passado e tiveram dificuldades de realizar as oportunidades que Deus estava dando para frente. Vocês lembram de algum caso? Um dos casos assim, bem destacado mesmo na Bíblia é a mulher de Ló. Deus deu uma oportunidade de um novo tempo na vida deles. Mas ela tinha que desapegar do passado, ela tinha que desapegar daquelas coisas que tinha. Só que ele era rico. Eles tinham prosperidade, eles tinham prestígio, eles tinham vida mansa, tinham alguma coisa que estava acostumado. E Deus fala para ela, olha, vocês vão agora, larga tudo isso e vai para fora, para longe, eu vou cuidar de vocês. Mas ela não conseguiu
Deus falou, sai de Sodoma. Só que ela não conseguiu tirar Sodoma de dentro do coração dela. Continuou apegada àquela velha realidade, àquela velha vida, aqueles velhos costumes, aqueles velhos privilégios, e parou, não conseguiu continuar, não conseguiu prosseguir, não conseguiu acreditar que o Senhor iria cuidar da vida dela, da vida da sua família. E ela vira lá uma estátua de sal. Muitos ficam presos também porque não tem mais aquilo que tinha antes, não conseguem ver que de outras maneiras Deus também pode abençoar. A gente tem ainda nas Escrituras o exemplo lá daquele povo que era escravo e que foi liberto por Deus. Eles eram escravos no Egito, foram libertos por Deus e tinham muitas oportunidades, experiências que valia a pena que Deus estava dando, mas eles não estavam felizes não. Eles estavam reclamando, eles choravam. Ai, que saudade da comida do Egito. Ai, que saudade do alho do Egito, da cebola do Egito, do peixe que tinha no Egito. Que saudade daquela carne que tinha no Egito. Que saudade da vida. Eles eram escravos. O Senhor os libertou, mas eles continuavam com saudade da velha vida. Infelizmente, tem crente assim. Foi liberto por Cristo Jesus da escravidão do pecado, mas sente muita mais alegria de falar das façanhas, das aventuras que tinha na época em que era escravo do pecado e não demonstra a alegria da vida cristã, da caminhada cristã. Então, a Bíblia nos fala sobre esses que não conseguem se desvincular do passado. A Bíblia também fala do velho homem. Nós temos que deixar para trás, Efésios capítulo 4, versículo 22, portanto, abandonem a velha natureza. Em outra versão diz, despojai-vos do velho homem, né? Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Em outras palavras, a gente tem que abandonar os velhos hábitos, tem que abandonar a velha vida, deixar aquelas coisas que ficaram para trás e se revestir de uma nova natureza e viver uma novidade de vida. O Senhor nos deu isso para vivermos. Então, existem na Bíblia exemplos de pessoas, de povos, de pessoas em particular, que não conseguiram abandonar o passado, ficaram presos no passado e por isso não souberam aproveitar as oportunidades que Deus estava lhe dando. Aqui no texto de Isaías, Deus mostra para o seu povo a necessidade de não se ocupar a sua mente com aquilo que pode se afastá-los do que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá ele usa vários exemplos. Um deles é aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Quer dizer, eu te chamei, tem esse caminho, tem lutas pela frente, tem, mas vai nesse caminho, não volte para trás, não volte para a velha vida. Não fique preso no passado, eu tenho novas oportunidades para você no futuro. Então, o primeiro conselho que Isaías deu foi em relação ao passado. Deixa o passado no passado. E o segundo conselho que ele nos dá é: olha para o futuro. Olhe para o futuro e pondere, pense nas possibilidades que Deus vai nos abrir nesse novo ano que começa. Nas possibilidades de aprendizado, de novas realizações, e esteja aberto, abra o seu coração para coisas novas que o Senhor vai fazer. O nosso problema é que a gente gosta de uma coisa, de um jeito de fazer as coisas, de uma maneira, a gente está habituado com aquilo e a gente não gosta muito de mudanças. Mas às vezes as mudanças que vêm de Deus, elas vêm para o nosso bem. Deus muda a situação, a nossa situação, para trazer crescimento para nós. E a gente está vendo isso acontecer nesses dias. Foi o que Deus mesmo disse: eu faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que eu colocarei caminho no deserto e rios no ermo, no versículo 19. Veja a pergunta que Deus está fazendo para o seu povo. Por acaso vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Podia ser para nós. Por acaso nós não estamos percebendo que nada disso é obra do diabo, que nada disso é obra da China, que nada disso é obra de pessoas gananciosas? É Deus que está movendo o mundo. Isso é a ação de Deus no mundo. Eu não
sei exatamente qual o propósito, mas nada foge do Senhor da história. Ele é dono da história e todas as coisas contribuem para o projeto dele. Então o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, Ele está no controle absoluto. E Ele pergunta aqui para o povo: por acaso vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo coisas novas, eu estou abrindo novos caminhos, eu estou mostrando novas direções para a sua igreja, novas direções para a sua família, novas direções para a sua vida pessoal. Eu é que estou fazendo isso, eu é que estou criando essa que as pessoas acham que é um rebuliço, mas eu que estou criando essa situação, porque eu estou dando oportunidade para novas coisas acontecerem na sua vida. Mas será que a gente está vendo essas possibilidades, esses caminhos que Deus está... A gente pensa que tudo é problema, tudo é dificuldade, e muitas vezes é oportunidade. Muitas vezes são possibilidades que Deus nos dá de fazer as coisas de uma outra maneira, mas que dá certo. Que dá certo. Às vezes a gente fica preso: mas antigamente que era bom. Antigamente a gente saía de porta em porta, batia nas casas e falava a palavra de Deus. Tá bom, hoje não é assim mais. É condomínio, tudo fechado. Tem outras maneiras de fazer. Nós não conseguimos mais. Num determinado momento foi bom. Agora, Deus cria novas possibilidades. Eu tive que aprender a mexer com a internet. Aqui, nós estamos filmando. Eu tive que aprender a mexer com isso. Tive que aprender a sentar na frente do computador, mexer com um programa de edição. Foi difícil, doeu o braço, cansei, mas aprendi. E isso vai ser útil para todo o ministério. E quantos de nós não tivemos que aprender a fazer uma reunião pelo celular, a fazer um encontro, a conversar com pessoas que há muito tempo não conversávamos, a reunir? Nós fizemos, nós aprendemos. Era uma situação difícil. Então, o que o Isaías está dizendo? Deus está dizendo através de Isaías: fique atento às possibilidades, às oportunidades que virão. Olhe para o futuro, para as dificuldades, não como um caos, mas talvez como uma possibilidade que Deus está nos dando de coisas melhores. Ele está dizendo aqui: eu é que estou fazendo isso. Onde você menos espera, no meio dos seus desertos, no meio da sua tristeza, eu sou capaz de abrir rios. Eu sou capaz de criar pontes no meio dos seus abismos, para os seus abismos. As suas incertezas, onde não existe saída, eu crio uma cidade. Onde não existe água no meio do deserto, eu crio rios. Eu crio coisas novas, possibilidades para o seu bem, para você crescer, para você amadurecer. Então, meus irmãos, nós temos um ano chegando aí, novo, 2021, vai trazer problemas? Vai. Vão trazer dificuldades? Nós vamos ter dificuldades. No passado nós tivemos, no futuro nós teremos. Nós aprendemos com muitas coisas, com as dificuldades do passado, e nós vamos aprender com as dificuldades do futuro. O Senhor esteve conosco, o Senhor estará conosco. O Senhor está dando a promessa de que venha o que vier, situação que vier, e nós sabemos que o mundo vai ficar pior. O mundo pode lutar por dias melhores, mas a gente sabe pela Bíblia que o mundo vai ficar pior. Mas também diz que os filhos do Senhor serão conduzidos pelo seu pastor. Ainda que venham vales sombrios, nós estaremos com ele. Então nós podemos ficar presos a tristezas, a decepções, a rancores, a mágoas, a coisas do passado. Ou então nós podemos aprender com essas coisas e ver como que a gente pode ter uma vida melhor para frente, aproveitando essas oportunidades. Meus irmãos, não podemos ficar presos no passado. Os bons tempos se foram e não virão outros. Não, ao contrário. Tem o ditado que diz: tempo bom não volta mais. Os tempos bons se foram, mas virão outros. Virão outros. Houve dias maus no passado? Houve, e virão outros também. Mas quando nós continuamos firmes no Senhor com esse propósito, Ele continua também cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, continua abrindo portas, fazendo novas surpresas, trazendo novas possibilidades. Então, irmãos,
Deixemos de olhar apenas para as dificuldades e passemos a olhar para as possibilidades. Em vez de ver só os problemas, olhemos também para as oportunidades dessas novas experiências que Deus nos dá, que nos proporciona neste novo ano que começa. Deus promete abrir caminhos no deserto, fazer brotar rios. Deus afirma que vai colocar oásis no nosso deserto, que vai construir estradas nos lugares ermos, construir pontes nos abismos. O novo nunca mais vai ser como foi, mas nem por isso não vai trazer coisas boas. Não vai ser igual era, mas pode ser melhor. Nós vamos ter outras oportunidades, outras possibilidades de alegria. Portanto, irmãos, agora nós estamos nesse limiar, terminando este ano, começando um novo ano, terminando o passado, perto de começar o futuro. E nós precisamos seguir esses conselhos de Isaías. Deixar o passado no passado, não levar para esse novo ano as tristezas do passado, nem o desânimo, nem a culpa, o ressentimento, a amargura, desencanto, nada disso. Deixa o passado para trás, como aconselha o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Além de deixar no passado, preste atenção nas possibilidades, nas oportunidades que Deus vai nos dar no futuro. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, graça de viver de uma forma que nós possamos aproveitar todas as experiências que tivemos, mas estar sempre abertos para novas experiências, para novas possibilidades, para novas maneiras de fazer as coisas, de nos adaptar. Nós vamos ter que se adaptar, senão a gente morre, senão a gente fica preso. E nós temos possibilidades. As igrejas várias do passado tiveram maneiras diferentes de se reunir, tiveram maneiras diferentes de agir. Nós também vamos encontrar o nosso caminho, nós vamos encontrar a nossa maneira. O Senhor vai nos buscar nele essa sabedoria para aprender e ensinar, para receber e compartilhar, e para continuar sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus, para abençoar outras vidas. Amém? Deus possa abençoar o seu coração, te dar essa firmeza, e nesse momento em que você celebra junto a ceia do Senhor, possa se lembrar disso. Eu tenho tristeza, aconteceram coisas tristes, mas eu também tenho motivos de gratidão. E nas tristezas eu tenho aprendizado. Eu tenho medo do futuro? Tenho medo do futuro. Mas eu também tenho a certeza de que o Senhor estará comigo, de que o Senhor há de me ajudar, e de que muitas coisas que eu hoje acho que são só tropeços, só obstáculos, quem sabe são portas, são possibilidades, são oportunidades que Deus está dando para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família. Que Deus possa abençoá-los, meus irmãos. Meu Pai querido, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, te agradecemos também pela tua bondade, pelo teu Santo Espírito que fala aquilo que o teu servo não consegue falar, e não consigo mesmo, mas pedimos que o teu Santo Espírito esteja trabalhando a mente e coração dos meus irmãos, e o meu também, para que possamos fazer isso, para que possamos do passado trazer o que é bom, e para o futuro levar o que é bom. Nós pedimos esta bênção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.